E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um dos livros mais incríveis que eu li neste ano, provavelmente um dos melhores, que é A Suspeita do Sr. Witcher, da Kate Summerscale. Esse livro tem um subtítulo bem compridinho que é o seguinte: a história real de um dos crimes mais chocantes da Inglaterra vitoriana e do detetive que inspirou Charles Dickens e Arthur Conan Doyle. Eu encontrei esse livro pesquisando sobre Dickens e daí eu recebi essa indicação lá pela Amazon. E esse é um livro sensacional. Eu fiquei muito satisfeita de tê-lo lido e tê-lo encontrado. E vai falar exatamente sobre o que o subtítulo indica, sobre um dos crimes mais chocantes da Inglaterra vitoriana. Porém, o que realmente interessa aqui é a figura do detetive e como a literatura e a sociedade da época, no caso, o crime aconteceu em 1860, portanto, na segunda metade do século XIX, e este crime ele foi um grande inspirador da literatura da época, especialmente a literatura sensacionalista, né, os livros sensacionalistas, e a figura do detetive tomou forma de acordo com a figura de um dos detetives mais proeminentes da época, que no caso é o Sr. Witcher. Essa história ela é muito interessante por esse motivo em especial. Em relação ao crime, apesar de muito chocante porque é o assassinato de uma criança, ele infelizmente não é uma coisa que a gente possa ficar tão chocado hoje em dia, porque vejam bem, a gente assiste muitas séries, a gente vê muitas coisas tenebrosas acontecendo e esse tipo de crime não é uma coisa única, né? Ele acontece com certa frequência, infelizmente. Então, essa parte do crime, assim, o livro vai ser sobre essa resolução desse crime, sobre o passo a passo do detetive, mas o que realmente me interessou neste livro foi o pensamento da época, como houve todo um bafafá em torno desse caso e como as pessoas se tornaram detetives amadores, com muitas aspas, querendo descobrir o que tinha acontecido. Era quase como se fosse numa escala hoje em dia de, sei lá, fake news do WhatsApp. O negócio tomou proporções inacreditáveis e desde as pessoas das classes mais baixas quanto as das mais altas ficaram muito interessadas em quem poderia ter assassinado esta criança. O que aconteceu foi o seguinte: no dia 30 de junho de 1860, a criancinha, o garoto Saville Kent, foi encontrado assassinado dentro da privada comum, lá no quintal da casa. Ele tinha 3 anos, ele tinha acabado de completar 3 anos e ele foi encontrado na privada, né, como eu disse, lá naquelas casinhas, naqueles banheiros daquela época que tinha, então, né, imaginem a coisa sinistra. E ele tinha sido esfaqueado e a garganta dele tinha sido cortada e ele tinha sido também, tinha indícios de que ele tinha sido sufocado. Pois bem, esse crime obviamente chocou todo mundo e logo em seguida um detetive, logo em seguida não, porque na verdade foi com 2 semanas depois do crime ter acontecido que esse detetive foi enviado para investigar. No caso, o detetive é o Sr. Witcher, né? As suspeitas do Sr. Witcher vai falar sobre esse detetive. Tem uma fotinha dele aqui ao final do livro. Peraí, deixa eu encontrar. Aqui, esse é o Sr. Witcher. E ele foi enviado aí com 2 semanas após o crime ter acontecido, o que já foi uma coisa terrível porque a polícia local foi muito incompetente, né? Mas é o seguinte, esse caso aconteceu nesta família de classe média alta, em que o pai, ele era... Ele trabalhava ali nas fábricas da região, fazendo com que as leis em relação ao trabalho infantil fossem obedecidas, ou seja, crianças com menos de 12 anos não podiam trabalhar. Isso fazia com que, principalmente, ele e a família fossem muito mal vistos na região, vejam bem, porque apesar da lei a gente pensar, nossa, que lei interessante, que bom, crianças não devem trabalhar, mas na época uma criança de 12 anos, de menos de 12 anos que não podia trabalhar significava uma diminuição considerável na renda da família. E os governantes
aplicavam esse tipo de lei, mas não dava nenhuma forma de essa família conseguir subsistir, sobreviver com um dinheiro a mais, com uma ajuda a mais. Então, tanto o Sr. Kent quanto a família dele não eram muito bem vistas ali nesse lugar, nessa localidade. Mas não apenas por isso, também ele era insuportável. As pessoas ali da região não gostavam nem dele nem da família, porque ele era aquele tipo de gente que proibia que as pessoas passassem na terra dele para pegar um atalho, ele não queria que ninguém pescasse no riozinho ali atrás da propriedade dele, ele era muito altivo, ele delimitava muito bem qual a classe a que ele pertencia, ou seja, ele era um snob e todo mundo ali não tinha ele muito alta conta, assim como a família. Ele era o Saville, né, a criança, o menininho de 3 anos, ele era filho do segundo casamento do Sr. Kent, sendo que este também era um dos pontos tenebrosos ali da família, porque, veja bem, o Sr. Kent alegadamente tinha se casado com uma mulher louca. Bom, ela não era louca quando ele se casou com ela, mas ela foi ficando, desenvolvendo esses problemas mentais. E ainda enquanto ela estava viva e já tinha ali um monte de filho, ele começou a ter um caso com a governanta, que viria a se tornar a segunda senhora Kent. Ou seja, quando a primeira senhora Kent faleceu, a segunda senhora Kent começou ali a tratar a família do primeiro casamento dele bem assim... com bem no bico do sapato, se é que vocês me entendem. Então, ela não rolava um amor ali entre as famílias, né? Os filhos do primeiro casamento moravam no segundo andar, sendo que os filhos do primeiro casamento, o Saville, que é a criancinha, e os outros moravam ali no primeiro andar junto com o pai e a mãe. Então tinha todo esse rolê, todas essas fissuras ali na família e também nas pessoas que envolviam essa família, que estavam no entorno. E desde o começo tem muita gente que poderia ter feito esse crime hediondo, apesar de que, qual é o motivo para se matar uma criança de 3 anos, não é mesmo? Então, bom, em relação ao motivo, Criminal Minds nos ensinou de que as razões de um assassino nunca são boas o suficiente. Em todo caso, Saville Kent foi morto e este detetive, o Sr. Reacher, foi enviado ali com 2 semanas de atraso para resolver este caso. Quando ele chegou lá, obviamente as pistas já estavam todas frias, tinha um monte de testemunhos que já tinham sido pegos, mas ele teve que pegar de novo, então ele já começou a formular ali as teorias dele. E aqui eu não vou falar sobre as teorias do Sr. Reacher, porque é bem interessante. Esse livro funciona como um livro de investigação. Então, não é legal, né, falar de quem ele suspeitava e quem foi o assassino. Na verdade, a pessoa que confessou o assassinato, ainda assim, mesmo essa pessoa tendo confessado esse assassinato, teve muita polêmica em torno e muita gente não ficou convencida de que essa pessoa tivesse assassinado esse garoto. Na verdade, eu gostei desse livro inteiro. Ele é muito bem documentado, então essa jornalista, a Kate Summerscale, ela pesquisou muito bem. Então aqui, ó, tem um monte de nota, aqui é tudo nota. E essas notas são notas realmente interessantes, não é aquele tipo de, e a cor do rio naquele dia estava marrom. Não é esse tipo de nota, sabe? Que às vezes tem umas notas que, meu Deus do céu, a gente não entende por quê, né? Mas aqui não, as notas realmente contribuem bastante e são muito interessantes. E além disso, no corpo do texto também tem algumas notas que vão ajudar ali. Mas a narrativa, né, a escrita da Kate Summerscale é muito gostosa. E ela vai fazer um verdadeiro mistério sobre quem assassinou. Então aqui, no começo, né, a gente tem essas pessoas suspeitas, tem uma série de prisões sendo feitas e depois as pessoas são soltas por falta de provas. E no meio de tudo isso está esta figura um tanto controversa do detetive na época. Um dos primeiros detetives da ficção, eu sempre, apesar de estar dizendo ali, o primeiro detetive da ficção foi o cara lá do Alan Poe, o Auguste Dupin. É dito que ele foi o primeiro detetive da ficção, mas eu não gosto de falar o primeiro detetive da ficção, né? Porque, sei lá, eu acho meio inútil ficar estabelecendo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas o fato é que o Auguste Dupin, dos assassinatos da Rua Morgue, foi um dos primeiros detetives da ficção. Pode ser que a gente descubra aí que na verdade ele não foi, mas por enquanto, que se saiba, ele é um dos primeiros ali da ficção, pelo menos a ficção em língua inglesa.
E depois disso, o Augusto Dupin aparece ali em 1841. Ao mesmo tempo, está surgindo ali a Scotland Yard na Inglaterra e os primeiros detetives, esses homens que o papel deles era se enfiar na vida alheia e descobrir segredos. Portanto, aqui nós temos um panorama interessantíssimo sobre a figura do detetive da época, que era essa figura controversa, porque ao mesmo tempo em que ele era aquele que colocava ordem ao caos, ele que descobria o assassino, ele que descobria a podridão, ele também era quem descobria a podridão, entenderam? Ele era aquele cara que chegava numa família e ia lá escafrunchar todos os segredos desta família. E nesta época, na Inglaterra, uma das coisas que mais eram caras aos ingleses era a sua belíssima e maravilhosa privacidade. Por trás das portas do lar, acontecia aquele monte de coisa que a gente sabe depois, que a gente ficou sabendo depois, inclusive aqui tem várias menções aquele monte de mulher que era tida como louca pelos seus maridos, internada em hospícios. Então, nesta época, que no momento da resolução desse crime, um médico que desse o diagnóstico de que uma mulher estava louca e que, portanto, tinha que ser internada, ele não era muito bem visto pela sociedade, porque esses médicos e esses casos já estavam sendo investigados também. Em todo caso, em relação a esta figura controversa, os detetives eles eram vistos tanto como heróis, né, por alguns, como espiões da vida privada. Então existia toda essa ideia de que esses homens, esses detetives que geralmente eram de classes subalternas, no caso aqui do Sr. Witcher, ele era um cara da classe trabalhadora que conseguiu, graças aos seus méritos, porque ele era muito inteligente, a meritocracia aqui, né? Ele era muito inteligente, então ele conseguiu entrar pra polícia, porque ele tinha um poder de dedução, um poder de observação muito alto. Então ele entra para a polícia para investigar os casos ali e ele consegue ficar muito famosão, porque ele consegue descobrir as coisas. Ele tem uns métodos interessantes. Aliás, ele tem bordões. Sabe aquele negócio do elementar, caro Watson? Então, essa ideia de um detetive com bordões surgiu daqui também. Então, Arthur Conan Doyle, ao fazer o Sherlock Holmes, também foi influenciado pelo Sr. Witcher. Aqui é muito interessante, porque minhas anotações. Os escritores da época foram altamente influenciados por esse caso do Savile Kent. Eles também faziam as suas teorias, tanto que o Dickens, a teoria dele era que o pai e a madrasta, o pai e a governanta tinham assassinado o Savile porque ele tinha acordado no meio da noite e tinha visto cenas que ele não deveria ver. E daí o pai, no momento ali para evitar a derrocada dele, né, e da própria família, ele pega e mata o próprio filho junto com a babá. Eu acho que ela era babá, não era governanta não. E como ele já tinha um histórico de relacionamento com babás, então, né, tinha todo esse lance aí. Mas o Dickens gostava muito dessa ideia. O que é interessante também sobre este caso é como as histórias de folhetim, as histórias sensacionalistas folhetinescas, foram tomando determinados rumos de acordo com o caso, de acordo com a figura do detetive ali deste caso real. Por exemplo, este livro aqui que eu tenho, A Mulher de Branco, de Wilkie Collins, saiu um pouco depois em que aconteceu este caso tenebroso. Na verdade, ele estava saindo ali ao mesmo concomitantemente ali ao caso, porque a resolução desse caso demorou alguns anos. Então, aqui, a Mulher de Branco foi publicado em fascículos, né, nos jornais. E a cada semana tinha informações novas sobre o caso. Então, a cada semana, a história também tinha essas reviravoltas. Eu não posso dizer muito a respeito das minhas observações sobre isso, porque eu não li ainda este livro. Mas eu fiquei com muita vontade de ler, agora depois que eu li o Sr. Witcher. Todas as figuras ali depois, posteriormente, do Charles Dickens, que tinham a ver ali com detetives, foram sendo inspiradas por essa figura do Jonathan Witcher. Ele deixou um livro inacabado, peraí, deixa eu ver se eu anotei, eu acho que eu anotei aqui o nome do livro. Aqui, O Mistério de Edwin Drood,
que ele escreveu em 1870, só que ele também faleceu, o Dickens faleceu em 1870, portanto este livro ficou incompleto, mas a figura do Edwin Drood, esse detetive, foi altamente inspirada pelo Jonathan Wichter. Outro livro que ficou muito famoso, foi um dos livros mais famosos de sua época, foi A Pedra da Lua, do Wilkie Collins. Esse livro recentemente foi publicado por meio de financiamento coletivo e agora eu não vou me perdoar por ter perdido esse financiamento coletivo, também pela Pedra Azul. Vou ver se eu consigo encontrá-lo depois. Mas este livro também foi altamente inspirado por este caso. Então, aqui a gente tem toda a liberdade de se interessar por uma série de facetas deste livro. Você pode se interessar pelo caso investigativo e ler isso aqui como uma belíssima história de detetives. Belíssima, estou dizendo, bem concatenada, cheia de mistérios e esquisitíssima, porque fala sério, é um assassinato bizarro esse daqui. O assassinato de uma criança geralmente obviamente pega muito mais a gente do que assassinatos de pessoas adultas. Então este é um livro que tem esse caráter aí mais pesado, investigação mais pesada. Então você pode ler como um livro de investigação. Você também pode ler como um incrível panorama da época, porque isso aqui é muito completo. Eu vi por aí uma galerinha do Twitter, sabe, reclamando que esse livro ele é muito cheio de detalhes, mas gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um livro jornalístico, isso daqui é como se fosse uma matéria estendida com todos, é um dossiê, na verdade, nesse caso, meus cachorros estão brincando, tá? Então o barulhinho vocês estão ouvindo aí, eles brincando. Então tem todo esse, é um dossiê, tem entrevistas de todo mundo que estava envolvido, tem entrevistas de pessoas que ouviram falar do caso, tem cartas de uma galera aleatória lá querendo dar uma de detetive, enviando essas cartas para Scotland Yard falando sobre quem teria sido esse assassino. E temos aqui também o que aconteceu com as pessoas envolvidas por conta dessa super exposição da mídia da época. Então, é um livro muito interessante, mas o que eu mais amei, com certeza, foi saber aí a gênese desses grandes detetives. Sherlock Holmes, esses detetives, né, vitorianos aí, ingleses sobretudo, que vieram aí depois deste caso e que tomaram todas essas características aí dessa pessoa cheia de jargões, dessa pessoa com essas catchphrases, né, essas frasezinhas pegajosas, como que é o nome disso? Essas frasezinhas, sabe? Tipo, elemental, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson, né? Então, essas frases que ficam aí na cabeça e a gente sabe que se trata de um determinado personagem falando. Começa tudo aqui com o Sr. Witcher. E isso aqui é uma delícia de livro, gente. Isso é muito gostoso, sabe? Vocês podem, como eu já disse, né? Não vou me repetir aqui, pegar aí vários aspectos, ou todos os aspectos, se vocês quiserem. E eu fiz um monte de anotaçãozinha. Aqui também, principalmente, vai falar sobre os detratores dos romances sensacionalistas, o que é sensacional. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que tinha essas pessoas, esses autores, esses grandes autores utilizando este caso terrível como matéria-prima para seus livros, tinha aquelas pessoas, aqueles psicólogos bem intencionados que estavam preocupados com a nossa juventude, porque, meu Deus, essas histórias terríveis acontecendo nos jornais todos os dias, isso deve ter uma influência. Então isso daí é uma discussão mais velha do que o mundo, né, sobre a influência que esse tipo de história pode ter nas pessoas. Eu gosto da ideia de catarse, mas, né, é aquela coisa, eu gosto de ler esse tipo de história, então eu sempre vou tentar dar um jeito de perdoá-las. Mas isso também não é uma discussão longa, é uma discussão que pessoas muito mais gabaritadas do que eu estão envolvidas aí sem nenhum consenso. E eu também não acho que tem que ter algum consenso, cada um, né, faz o que quer da vida. E se leia o que tu queres, né? Então aqui, como eu disse, não é um livro assim que... Não é um livro rápido de ser lido, apesar de ser muito gostoso, mas ele tem muita informação de fato. E é isso aí, gente. Isso aqui é sensacional, esse daqui é provavelmente um dos melhores livros que eu li neste ano, e eu fiquei muito felizinha de
né, ter recebido essa indicação aí. E fica aí essa indicação para vocês também, se vocês gostam de Agatha Christie, se vocês gostam de Conan Doyle, se vocês gostam de Dickens, se vocês gostam de conhecer a gênese das coisas como eu, fica aí a dica. Aqui vocês já têm muitas características interessantes dos primeiros detetives da literatura. E é isso aí. Muito obrigada a quem assistiu até agora. Considerem curtir, considerem se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E por favor, considerem comentar também. Eu tenho demorado um pouco para responder aos comentários, mas é porque a minha situação está terrível, gente. Tenho demorado também para fazer vídeos, porque, de novo, a minha situação está terrível, muito trabalho para fazer. Então, é isso aí. Mas eu estou respondendo todo mundo e muitíssimo obrigada a quem me deixa comentários. Eu adoro. E é isso aí. Até a próxima, fiquem aí com a dica deste livraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!